Olá amigos, muito bom dia. É uma alegria grande para nós estarmos aqui novamente para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus, do nosso Criador. E nesta manhã nós temos um programa bastante interessante para apresentar para você que nos assiste. E comigo aqui está o Jaisso. Ô Jaisso, que história é essa que a Bíblia apresenta a história da humanidade dentro de apenas um capítulo da Bíblia? Diz para nós, explica alguma coisa sobre isso aí para nós. Eu tenho certeza que as pessoas também estão querendo ouvir, assim como eu também. Olá Sérgio, olá amigos. Com certeza, o livro de Daniel, no capítulo 2, ele traz uma profecia impressionante que conta a história não desde Adão, mas ali desde Daniel, no caso do reino de Babilônia, até mesmo depois da volta de Jesus. Então é um espaço de tempo muito grande, né? Desde o tempo de Babilônia até mesmo depois da volta de Jesus, no estabelecimento do reino de Deus, né? Que vai ser depois da volta de Jesus. É uma profecia realmente impressionante, Sérgio. Aqui no capítulo 2 de Daniel, no verso 1 e o verso 2, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então nós vemos aqui já isso logo no início do capítulo, falando que o rei Nabucodonosor, no seu segundo ano de reinado, inclusive, muito no começo do seu reinado, ele teve alguns sonhos. E aquele sonho fizeram com que ele ficasse muito preocupado. E interessante também que a Bíblia diz que ele esqueceu os sonhos. Ele esqueceu o que ele tinha sonhado, mas ele não esqueceu que ele havia sonhado. Então aquilo preocupou ele, era importante. Então o verso 2 agora apresenta ele chamando, né, os magos, os encantadores, aquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, os sábios da Babilônia. E essas pessoas se apresentaram diante dele, né, para ajudar ele, para auxiliar ele nesse sonho. Interessante esse sonho, né? Como que alguém pode ter um sonho que preocupa tanto? Porque um rei era alguém, no mínimo, muito ocupado, né? Para se preocupar com sonhos, né? É verdade. O verso 13 diz assim, olha: e saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos também. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, Jaisso, esses homens que foram convocados, eles não conseguiram resolver o problema dos sonhos. E aí o rei então fez um decreto de morte, é isso? Exatamente. Ou seja, imagina eu ter um sonho e você tem que dizer o que sonho que eu tive e ainda dar a interpretação. Era isso que o rei estava exigindo, né? E lá no verso 17 diz assim, ó: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Também no verso 18 e 19 fala assim: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Aqui nesse momento foi feito um decreto por parte do rei, e que todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os homens entendidos do reino deveriam morrer, porque não conseguiram resolver o problema do rei, então eles deveriam morrer. Foi feito esse decreto. Mas Deus revelou a Daniel e seus companheiros deu a revelação do significado daquele sonho, né, que o Nabucodonosor tinha. Ele deu o sonho, olha, o Nabucodonosor sonhou com isso e também deu a interpretação, né, salvando aí a vida dos dois, né, dos quatro na verdade.
O verso 31, Jaisso, ele agora, Daniel começa a narrar o sonho que Nabucodonosor teve. Sim. Do verso 31 até o verso 36, tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Aqui, Daniel, é a visão que ele tem. Sim. Deste sonho. A visão que Deus revelou, né? Está aqui do verso 31 até o 35, então, né? Isto. Esse é o sonho e também a sua interpretação. E aí Daniel diz assim: e diremos a interpretação na presença do rei, né? Aqui do verso 37 em diante. Do verso 38, Sérgio, diz assim, ó: e onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, aquela estátua, ela era dividida em partes de metais diferentes. A cabeça era de ouro, o peitoral, os braços de prata, o abdômen e as pernas de bronze, e depois a parte de baixo, nas pernas, né, era de ferro, e depois ainda mais lá embaixo era de parte de ferro e parte de barro. E aqui o rei da Babilônia, esse que tinha sonhado, representava a cabeça. Daniel disse, olha aqui no finalzinho do verso 38, tu és a cabeça de ouro, ou seja, tu representa a cabeça de ouro. Essa aqui no caso é o começo da interpretação. Perceba conosco aqui na sequência, né, a interpretação. Agora vamos ver o que representava o peitoral de prata, né, com os dois braços de prata. Vamos ver. No verso 39 diz assim: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Aqui nesse verso 38 fala que se levantará depois de Nabucodonosor, depois da Babilônia, um reino que era um pouco inferior à Babilônia, e depois mais ainda um terceiro reino, né, que representava ali o bronze. E no capítulo 7 de Daniel, se você quiser ler, lá está especificado dentro da palavra de Deus que esse segundo reino são os medos e os persas, dois reinos unidos para conseguir derrotar Babilônia, o rei Nabucodonosor. E eles conseguiram isso. Os medos, que eram um pouco mais fracos, e os persas, que eram um pouco mais fortes do que os medos, mas os dois juntos para derrotar o Nabucodonosor ali e o reino da Babilônia, no tempo do filho, do neto de Nabucodonosor, na verdade, o Belsazar, né? Aí, interessante notar que esse reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, ou seja, vá percebendo que esses impérios aqui, eles tinham o poder mundial. Babilônia, ela dominava mundialmente. Os medos e os persas dominavam também mundialmente, a história conta. E aqui o reino da Grécia também dominava, por mais que seja um período curto, né?
mas dominava em todo o mundo. Vamos ler o verso 40 agora. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Percebemos aí que esse quarto reino, ele é um outro reino mundial, né? E que teria influência muito agressiva, né? Muito forte em todas as partes do mundo também. E representava ali, no caso, as pernas, no caso de ferro, né, Sérgio? Então, para vocês perceberem aqui a sequência da interpretação, né? Nós contamos cabeça de ouro, Babilônia, Nabucodonosor. Os braços e o peitoral de prata representa Medo-Persa. Depois a Grécia com abdômen de bronze. Na história nós conseguimos identificar Roma como o outro poder, o quarto poder mundial, que dominou aqui no caso do ano 168 até mais para frente ali, depois do ano 500 aproximadamente, Roma imperial que dominava o mundo. Então esse seria o quarto reino mundial. O verso 41 e o verso 42: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Tá? Já isso nos ajude a entender esses dois versos aqui. O que esses dedos representariam dentro da profecia. Olha só, Sérgio, inicialmente a gente precisa falar sobre o barro e o ferro, né? Correto. Porque Império Mundial, o último Império Mundial que existiu foi Roma. Não existiu depois disso, mas nunca um Império Mundial. E a palavra de Deus está dizendo que jamais haverá um império que seja mundial. Existem seus governos fortes por aí, mas que não conseguem dominar o mundo. Alguém pode dizer que os Estados Unidos hoje é um império mundial. Não é. Não tem coragem de encarar a Rússia, por exemplo, porque sabe que pode até ganhar, mas não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Então não existe um império mundial hoje, né? O que existe é alguns reinos um pouco mais fortes do que os outros. Isso é uma coisa muito natural. Agora, Sérgio, veja bem, e amigo, por que os pés, no caso, o último período da história do mundo, né? Ele é dividido em barro e ferro. Por que não era barro e ouro? Por que não era barro e bronze ou barro e prata? É exatamente porque a influência sobre o barro ali, né? O barro e o ferro é exatamente de Roma. Dos 4 impérios mundiais, é o que mais tem influência no mundo depois que os 4 impérios se extinguiram. Todos os 4 impérios se extinguiram, nenhum deles mais tem poder mundial. Babilônia é no antigo Iraque, né? Saddam Hussein foi morto lá nos Estados Unidos, enforcado. Aí nós temos os Medos Persas. Aonde que estão os Medos Persas? Não existe mais. Onde que estão os gregos? Nós temos um país lá na Europa dos gregos, mas eles não têm potência mundial nenhuma. Aliás, é um dos países mais falidos que existe na Europa, mais fraquinho, né? Inclusive, se você assiste televisão, você vai perceber, você sabe disso, né? Que a mídia fica contando constantemente as dificuldades que eles têm lá financeiramente, né? A estrutura está acabada. Depois vem Roma. O que é Roma hoje? Menos que Grécia, se brincar. Né? Então nós temos aí os 4 poderes mundiais que não tem, não existe mais. Porém, o poder de Roma, que lá em Daniel 7 é representado com um animal com os 10 chifres, ele é o que mais tem influência no mundo hoje. Porque existe 2 períodos de Roma, o Roma imperial e o Roma papal, que é da Igreja Católica. Porque houve uma transição, né, entre o Roma imperial
que estava perdendo o poder para o cristianismo. Então o cristianismo, houve uma fusão e houve então ali do ano 538, na verdade antes já, então houve ali uma fusão e houve a Roma imperial antes disso e depois disso a Roma papal. E até hoje, qual que é dos 4 reinos que tem mais influência no mundo? Exatamente Roma. Né? Porque você pode ver, até o cartão magnético aí avisa aí, é lá do Vaticano, de Roma papal, né? Existe a Igreja Católica como um poder aí em todas as partes do mundo, né? Com um pouco mais de fraqueza lá no Islã, né? na Ásia ali, um pouco mais fraco ali, mas em todas as outras partes do mundo ela é bastante influenciável. E a Roma papal, ela, na verdade, ela dominou até 1798, né? 1798, exatamente. Então, Roma pagã, no caso, que alguns chamam de Roma pagã e Roma papal, ou Roma imperial e Roma cristã, né? Vamos dizer assim. Ela foi até 1798, ou seja, era um animal, representado por um animal. E então, ela veio a deixar de existir ali. E eu gostaria que você observasse o seguinte, aqui no verso 43, vamos ler comigo aqui. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Sérgio, olha, você percebe, Sérgio, que nesse verso 43 aqui fala que o barro do lodo e o ferro, eles tentarão entrar em acordos, em casamento, porque aqui fala em semente humana, mas tem traduções da Bíblia que falam em acordos, falam em casamento, tentaram, vamos dizer assim, esses acordos mundiais que existem. Depois do ano 1798, nunca mais existiu um poder mundial. O que acontece? Depois disso, o primeiro foi Napoleão Bonaparte, que tentou fazer o Império Mundial da França. Não conseguiu. Não conseguiu. Porque está na profecia que não haverá mais um Império Mundial. Aí depois de Napoleão Bonaparte, nós vemos na história mais recente Hitler tentando fazer o poder mundial. E ainda existe mais outros menos influentes, que nós temos menos conhecimento, mas que também tentaram fazer um império mundial, mas não conseguiram. Agora, eles estão tentando fazer de todas as formas, né? Muitos acordos, lá na faixa de Gaza, por exemplo, aqueles acordos entre países pequenos ali, Israel e a faixa de Gaza, aqueles países pequenos ali, tentando fazer acordo, mas aqueles acordos nunca prosperam. Ou seja, o barro e o ferro aqui, eles não conseguem se ligar. A Igreja Católica, né, representada no caso então aí pela Roma papal, não consegue mais unir o mundo. Mas existe uma tentativa. Eles estão fazendo e observe esse aspecto. Eles vão fazer uma tentativa final, né? E, por exemplo, hoje já existe uma tentativa de unificação da moeda mundial. Em todos os países do mundo, praticamente existe um banco central. Por exemplo, o Banco Central do Brasil não é um banco do Brasil, é um banco central, mas não é do Brasil, né? Isso existe em todos os lugares, essa é a moeda. No outro aspecto é ecumenismo, tentando reunir e unificar todas as religiões. E por último, o aspecto mais importante, no caso deles, né, que é a união dos estados, né, que eles vão tentar, e eu quero falar um pouquinho mais para frente isso, Sérgio, um pouquinho mais para frente. Você estava falando aí sobre homens que tentaram um império mundial novamente, né, mas o que nós percebemos é que as coisas acontecem de acordo como está escrito na palavra de Deus. E isso não seria possível. Eu estava me lembrando, por exemplo, a Bíblia diz, se não me foge a memória, no livro de Jeremias, que Babilônia nunca mais seria reconstruída. Desde o tempo de Nabucodonosor, quando ela foi invadida pelos medos e os persas. Correto? Agora, por exemplo, um dos motivos que levou Saddam Hussein a ser enforcado pelos americanos
ele estava reconstruindo Babilônia. Tentando reconstruir. Entende? Então Deus não permitiu que isso acontecesse. Sim, para que se cumprisse a sua Então palavra, a profecia, na verdade, ela é algo que nos leva à realidade. A realidade. Sim. Entende? Mas eu tenho aqui o verso 44 e 45, já que eu gostaria de ler para que as pessoas que estão nos assistindo possam também entender isso aqui, e eu quero que você nos ajude a compreender também. Ele diz assim, olha, mas nos dias desses reis, desses 10, né, que é dos dedos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Já essa pedra, veja bem, no sonho de Nabucodonosor, ele olha aquela estátua, ele vê aquilo tudo ali, ele fica admirado, mas de repente ele é surpreendido com uma pedra que é cortada assim, vamos dizer assim, por um toque de mágica, sem auxílio de mãos, e ela cai exatamente nos pés desta estátua, levando tudo ao chão. O que isto representa, Jaisso? O que Deus queria dizer com isto? Muito bem, para responder isso, eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Mateus, capítulo 21, verso 42, que diz assim: Disse-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta por cabeça da esquina, pelo que o Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui está dizendo que a pedra é Cristo. Inclusive tem muitos hinos por aí que chamam a rocha eterna, né? A rocha representa Jesus. Lá no livro de 1 Pedro, eu gostaria que você lesse comigo também, capítulo 2, verso 4 e 6. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E agora leiamos o verso 6. Por isso também nas Escrituras se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Sérgio, lá nessa profecia de Daniel, fala que cairá uma pedra. E cairá aonde? Na cabeça? Nos pés. Nos pés da estátua, meu amigo. E isso representa a volta de Jesus. A pedra aqui representa a volta de Jesus. E Jesus, esta pedra está caindo nos pés, exatamente porque ela não poderia cair no peito ou na cabeça, senão Jesus já teria voltado há muito tempo. Mas ela tem que voltar exatamente nos dias desses reis, dos reis que estão nos pés. Esses reis que estão tentando fazer acordos e não conseguem. Esses reis que estão tentando fazer a nova ordem mundial. Eles querem fazer um império mundial. Então, porém, Jesus virá exatamente nos dias desses reis, né? Então a pedra, Sérgio, é Jesus. Muito bem. Eu sei que esse assunto é interessante e nós poderíamos falar muito sobre ele, mas assim o nosso tempo não nos ajuda muito, né? A nova ordem mundial, Jaisso, ela tem alguma coisa a ver com os dedos da estátua? Olha, eu acredito que sim, Sérgio. Até existe uma interpretação dizendo que os dedos da estátua representam exatamente os 10 chifres do animal do capítulo 7, que existe ali um animal, né, uma besta com 10 chifres. Porém, aqueles 10 chifres, eles representam exatamente o império antes do Papa, antes do império romano cristão, império romano papal no caso. Porque Roma, ele era dividido ali em 10 grandes poderes, né, que representam os 10 chifres. Mas isso representa naquela época. No caso, ele representaria Roma pagã. Isso. Roma e pagã. Desses 10, caíram 3. Está lá no livro de Daniel, capítulo 7. Você pode observar. E desses
três, né, no lugar desses três, nasceu um que é forte, que representa exatamente o Império Papal, Roma Papal. Porém, os dedos, eles representam um período da história no final, e não lá atrás. Os dedos não estão no garrão, ou no garão, como falam, está na frente, né? E ele representa exatamente o final da história da humanidade. Então, se você abrir no livro de Daniel, capítulo 2, verso 38, você vai perceber que esse reino aqui, de Nabucodonosor, ele é um reino mundial. Medo-persa, os gregos, são impérios mundiais. Aqui no verso 40, aliás, no verso 39, diz que o grego era um império mundial, né? Aqui, Roma era um império mundial. E a Europa, dividida em 10 países, não era um império mundial. E também não tinha uma representativa mundial. Era a Europa só. Nós temos 5 continentes no mundo. Eu não acredito que todos os 4 impérios eram mundiais e essa representação dos dedos é local. Não tem nexo isso aí, né? Agora, por exemplo, se você for lá no capítulo 17 de Apocalipse, você vai ver nexo nesse sentido aí. Apocalipse, capítulo 17, no verso 12: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E desses 10 reis de Apocalipse aqui, profecia que ainda não se cumpriu, representa exatamente os 10 dedos. Talvez você não saiba, mas o plano da nova ordem mundial é estabelecer 10 supernações, com 10 homens no poder dessas 10 supernações, representando aqui exatamente os 10 dedos. E esses 10 chifres aqui também, dessa besta aqui do Apocalipse 17, no verso 12. Então você percebe que aí sim há um nexo, porque desses aqui, nenhum caiu. E o poder ainda não foi dado, está para o futuro. E você, se viver alguns anos a mais, verá isso, né? Os dedos aqui estão se cumprindo, Sérgio, agora, e Cristo está voltando. Percebemos, amigo, que nos dias destes reis, como foi dito aqui pelo Jason, essa pedra será cortada sem auxílio de mão. Esta pedra é Jesus. Então, amigo, Jesus está muito próximo de voltar. E nós apelamos a você nesta manhã para que faça um concerto com Ele. Entregue a sua vida a Ele antes que Ele volte, porque no dia que Ele voltar, Ele vai levar você para viver uma vida diferente desta vida, uma vida de paz, de tranquilidade, de sossego. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos então orar. Amado e eterno Deus, obrigado, Senhor, por este momento importante. Abençoe todas as pessoas, Senhor, que nos assistem nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a cada dia melhor a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos. Amém.